Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, não deixe de dar um like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda no meu canal, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, pessoal, a gente vai de surto, né? De novo, semana passada, eu já trouxe um vídeo aqui, né? Surtando para vocês. A Netflix tem trazido muita coisa legal pra gente. E no dia 9 estreou a Maldição da Mansão Bly. Então é uma série, né? Que tem 9 capítulos, se eu não me engano, 9 episódios, e a segunda temporada, né, de uma série de terror, de uma série de horror. Então a primeira temporada é A Maldição da Residência Hill e a segunda temporada, A Maldição da Mansão Bly. Você não precisa ter assistido A Maldição da Residência Hill para poder assistir A Maldição da Mansão Bly, tá? São histórias totalmente separadas, histórias totalmente distintas. Tem aquela mesma pegada de American Horror Story, né, que cada temporada é uma história diferente, mas que pega alguns dos atores da temporada antiga e coloca na temporada nova. Então, sim, na Maldição da Mansão Bly, você vai encontrar alguns atores que fizeram a Maldição da Residência Hill. Então, tem vários atores participando, né, do elenco dessa nova temporada. E sobre o que é isso, né? Sobre o que é essa história. Então, a gente tem a Dani, ou a Dani, que ela, por algum motivo, ela deixou os Estados Unidos, né? Então, ela é americana e ela se candidata à vaga de au pair, né? Ela se candidata à vaga de babá, preceptora, então ela vai ali auxiliar, né, aquelas crianças, e ela tenta essa vaga. A gente percebe ali que ela aluga um quarto bem simples, ela é uma moça sozinha, ela dá alguns telefonemas. No começo da série a gente não tem muita noção para quem que ela liga, com quem que ela tá falando. Então a gente tem essa moça, né? A gente tem a Dani, e ela descobre através do jornal que tem uma vaga para au pair, uma vaga para preceptora em uma mansão um pouco mais afastada da cidade. Então ela vai até esse local para poder fazer entrevista e ela tem o primeiro contato com o tio das crianças. Então a vaga é para cuidar de duas crianças, o Miles e a Flora. Essa série ela foi baseada em um livro, tá? Então o livro ele se chama A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, e tem essa mesma temática, né, de uma moça que ela tá indo, né, em busca de um emprego. Só que no livro essa moça ela tá buscando o primeiro emprego dela. E no livro também, diferente da série, porque a série se passa nos dias atuais e o livro se passa no final do século XIX. Aqui em casa eu tenho duas edições. A primeira edição que eu tenho é essa edição bilíngue, então o que vale a pena dessas edições bilíngue é que você pode tanto ler no original, se você pratica inglês, ou se você quiser melhorar o seu inglês. Então você tem a versão, né, você tem o trecho em inglês e você tem um trecho em português, você pode fazer a comparação. E a primeira vez que eu li esse livro, eu li nessa edição aqui. Eu li em inglês para treinar o inglês e depois eu li nessa minha edição aqui de contos de horror do século XIX, que foram escolhidos pelo Alberto Mangel. Então eu li em português aqui. Se eu fosse dar uma dica para você entre qual dos dois comprar, ou você comprar o livro solto, o livro avulso, eu aconselharia você a comprar nessa coletânea aqui, porque além da Volta do Parafuso, você tem outros contos de horror, como contos do Edgar Allan Poe, tem muita coisa boa dentro dessa coletânea. Tá? Então você tem, né, a história da Mansão Bly, que foi baseada na Volta do Parafuso ou na Outra Volta do Parafuso. Você encontra nos dois títulos aqui no Brasil. E diferente do livro, né, na série, né, a preceptora, ela tem uma história de vida
né? A gente consegue entender ao longo dos episódios o que aconteceu com ela e por que ela foi parar naquela cidade, por que ela foi parar na Inglaterra, por que ela foi parar naquele local. E eu vou ler um trechinho aqui do texto introdutório dessa coletânea de contos de horror do século XIX, que é bem interessante e a gente vai conseguir entender melhor essa diferença entre livro e série, e a gente vai conseguir entender também a preceptora do livro e o que ela tem de diferente da preceptora da série. Ou seja, a maldade só existiria dentro da mente da moça confusa e ansiosa, saída de um presbitério, e, em menor medida, na de sua cúmplice, a iletrada Mrs. Groves. A polêmica faz recordar o famoso caso do não confiável narrador Bentinho, de Dom Casmurro. Capitu traiu ou não esse representante da elite nacional. Então aqui esse texto introdutório que a gente tem nessa edição de Contos de Horror do século XIX, a gente consegue entender que no livro a gente está lidando com um narrador em primeira pessoa. E assim como em Dom Casmurro, narradores em primeira pessoa, eles não são confiáveis, porque a gente está falando somente da visão deles, né? Do que eles estão vendo ali, do que eles estão sentindo naquele momento. Então a gente não tem como muito saber se aquilo é verdade ou não. Diferente da série, a série ela já te traz visões de vários personagens, não somente baseada na visão da Dany, que é essa au pair, que é essa preceptora que vai para Bly. Tá? Então, no livro, a preceptora, ela é uma moça que ela foi criada ali dentro da religiosidade. A gente está falando de uma época em que a sexualidade era um tabu muito grande. Então, a gente está trabalhando com épocas completamente diferentes. Quando a preceptora do livro chega em Bly, ela começa a perceber algumas coisas estranhas. O Miles, ele está no internato. Na série, o Miles ele já está em Bly. Então, no primeiro momento, a preceptora ela só se encontra com a Flora e aí ela conhece, né, a empregada mais importante ali, né, a governanta, a pessoa que toma conta ali de Bly, e ela apresenta os funcionários para essa preceptora. E com o passar do tempo, né, ela começa a ver a imagem de um homem e ela fala, né, quem é fulano de tal? Você me disse que tinha apresentado todo mundo. E aí ela dá as características para essa governanta. E aí a governanta diz o seguinte, olha, ele era um faz-tudo aqui da mansão, só que ele acabou falecendo. Então, eu não sei, eu acho que você deve estar, né, imaginando alguma coisa e tal. E esse homem, no livro, ele é um cara completamente horroroso. Ele é um cara completamente malvado, ele é psicopata, ele é um cara que bebia muito e ele teve um relacionamento amoroso, né? Ele teve um caso amoroso com a preceptora que trabalhava na mansão antes. Então os dois, eles acabaram morrendo. Então no livro já de cara a gente já sabe que os dois estão mortos, só que a gente não sabe como que eles morreram. Então a gente não tem essa informação. E eles lidavam com o relacionamento deles de uma forma muito sexualizada. Então, eles transavam durante o dia. Então, para a época, isso era um absurdo, né? No filme, é até interessante que tem um filme de 61 que é chamado Os Inocentes, que eu vou colocar a capinha aqui para vocês. E nesse filme a gente consegue até perceber, né, a governanta comentando com a preceptora que eles usam, né, o quarto durante o dia como se fosse noite. Ela acha isso e é um escândalo para a época, né? Então, no livro a gente não tem como saber como eles morreram. Na série, quando a Dany chega lá, ela conhece a Flora, né? Ela tem esse contato com a Flora ali perto do lago, da mesma forma
que acontece no livro. E logo em seguida ela já conhece a Rena, que é a governanta, né, a pessoa responsável ali pela mansão, e aos poucos ela vai conhecendo. Então logo em seguida ela conhece o Miles, que diferente do livro, o Miles está na mansão e não está no internato. E um personagem muito interessante também da série, que é um dos meus personagens favoritos, é o Owen, que ele é o cozinheiro da mansão. Então a gente tem muito contato com ele também. No livro não, no livro a gente não tem contato com os outros personagens, além da governanta, os 2 funcionários que morreram e as crianças, além da preceptora. E uma outra personagem também que é muito importante para a série é a jardineira, né? É a Jamie. Ela aparece assim de uma forma bem, eu diria que até meio que arisca, né? Assim, com a Dani no começo, ela não cumprimenta, ela não, né, não chega a conversar com ela, mas ao longo dos capítulos, ao longo dos episódios, a gente percebe uma aproximação das duas. Então a gente tem esses personagens, e depois que a Dani ela é apresentada para todo mundo, da mesma forma que acontece no livro, ela vê, né, uma figura masculina na frente da mansão e ela acha aquilo muito estranho, né? Ela acena, ela dá um tchauzinho assim, a pessoa não acena de volta e ela fica grilada, né? Ela fica ali pensando, uai, mas a Rena disse que ela tinha me apresentado todo mundo, o que será que aconteceu? E aí ela vai tirar satisfação, né? Ela vai perguntar para a Rena, eu vi um homem assim, assim, assado e tal. Na série, ninguém sabe. Na série, a gente não sabe que ele está morto no primeiro momento, né? Então a ideia que a gente tem da série é que ele sumiu, né, que ele roubou o tio das crianças e ele sumiu com esse dinheiro. E a moça, né, que tinha um envolvimento amoroso com ele, que era a antiga preceptora, essa sim, essa a gente sabe que morreu, o corpo dela foi encontrado pela Flora boiando no lago. Então as pessoas acreditam ali naquele primeiro momento que o corpo foi encontrado lá porque ela não aguentou, né, de tristeza do cara ter abandonado ela. Então a gente consegue entender ali no primeiro momento que ela deu cabo da vida dela. No livro a gente não sabe como os dois morreram. Na série, um tá foragido e a outra tá morta. Então começa a acontecer algumas coisas. No livro, o Miles, ele começa a ter uns comportamentos bem peculiares e que ele acaba influenciando as crianças do internato de uma forma negativa, e é por isso que ele foi expulso. A gente não vê essa expulsão dele acontecer, a gente já vê ele já depois de expulso lá na mansão Bly, e como ele tem uma carinha de anjo, ele tem uma carinha fofinha, a gente consegue perceber que tem alguma coisa ali de errado por trás de toda essa fofura dele, mas, né, no livro a gente não consegue entender por quê, né, qual foi o motivo. Na série não, a série ela separa um trecho só para contar o que aconteceu no internato, o que ele fazia no internato. Então a gente percebe que em um dado momento ele recebe uma carta da Flora e a Flora está pedindo para ele voltar para casa. Como ele é uma criança, né, ele não tem autoridade sobre ele mesmo para decidir deixar o internato e voltar para a mansão, a gente percebe que ele começa a fazer coisas bem peculiares, coisas bem esquisitas, para que esse comportamento dele fosse levado à expulsão. Então é isso que acontece. E aí a gente vê, né, ele voltar do internato para a mansão Bly. Então a gente tem lá a Dani, né, ela é preceptora, ela é au pair, ela cuida ali daquelas crianças, a gente tem a Rena cuidando da casa, a gente tem o Owen cuidando da cozinha, a Jamie cuidando do jardim, e eles vivem ali como se fossem uma família. Então a ideia do livro
tanto a ideia do livro quanto da série é a mesma, né? Então, uma pessoa começa a contar a história de terror, né? Diz que vai contar uma história de terror, que não é a história dela mesma, né? Uma história de uma outra pessoa. Então, na série, a gente vê pessoas reunidas na sala para poder ouvir essa história. No livro é diferente, a gente vê essas pessoas em volta de uma fogueira e uma pessoa, ela lê, né, a história que uma pessoa ela acabou escrevendo, né, ela acabou escrevendo essa história de terror. Então, a gente tem essa mesma ideia e uma relação interessante também, né, porque na série a gente tem uma galera em volta da fogueira, né, que são esses funcionários, e eles estão contando, né, situações da vida e bebendo e tal, então é uma relação muito interessante. A série ela tem muito mais detalhes, ela tem muito mais coisas, então, por exemplo, sobre a Dani, ela teve um noivo, né, esse noivo ele morreu num acidente, e ela se sente muito culpada por isso, e o primeiro fantasma que ela vê, que ela enxerga, é do noivo. Então, ela não pode olhar para um espelho que ela vê a figura dele. E ela vê a figura dele porque ela diz para ele que ela não quer mais casar, né? No caso, ela é homossexual, que não tem nada a ver com o livro. No caso, ela é homossexual, ela descobriu aquilo, né? Ela se descobriu dessa forma e ela não está conseguindo manter essa ideia de se casar com o melhor amigo. E no dia que ela termina com ele acaba sofrendo esse acidente, acaba morrendo, ela fica com essa culpa, ela fica vendo o fantasma dele por todos os cantos e é quando ela decide se mudar dos Estados Unidos e acaba chegando na Inglaterra. Então, quando ela vai para essa mansão, é meio que um alívio, né? Ela tá fugindo e a gente consegue perceber que as pessoas ali da mansão Bly estão fugindo de situações X, né? A Hannah, ela foi traída, né, pelo companheiro dela, tanto é que ela voltava para casa e aí depois ela passou a morar ali na mansão. O Owen, ele estudou culinária, né, em Paris, ele fez aulas, né, ele se tornou um chefe, e só que ele foi obrigado a voltar para Bly para tomar conta da mãe. A Jamie, a gente percebe que ela é sozinha, né? A história dela é uma das histórias mais tristes, assim. A mãe abandonou, o pai também. Então, ela também é uma moça homossexual. E ela e a Dani é muito legal de ver, as duas acabam tendo um envolvimento amoroso. E a gente percebe que essas pessoas, de uma certa forma, estão fugindo de alguma coisa. Então, a Dani, ela começa, né, a ver os fantasmas, né, ela começa a ver tanto o fantasma da preceptora quanto o fantasma do braço, que era o braço direito do tio, que até aquele momento as pessoas acham que ele sumiu, né, que ele não faz mais parte, que ele deu um jeito, aliás, de sumir com aquele dinheiro. Então as pessoas vão ali vivendo a vidinha delas. E essa história é uma história sobre amores perdidos, frustrações. Então a gente tem um terror também psicológico, né? Então a gente consegue perceber que, diferente da Residência Hill, o que mexe na mansão Bly é a questão da cabeça. Então as pessoas, a partir dos dias que vão passando, elas vão tendo alguns surtos, né? Então a gente consegue perceber esse lado psicológico que é bem afetado. No livro e no filme, a gente consegue ver isso com mais clareza. Então, como a narradora ela é em primeira pessoa, a gente não tem certeza se, pelo fato dela ter sido criada ali dentro da religião e tal, ela imaginou certas coisas que aconteciam ali naquela casa. A gente não tem certeza se ela imaginou que o espírito tanto do homem quanto da antiga preceptora estavam possuindo as duas crianças. Então a gente não sabe se ela enlouqueceu depois que ela chegou lá. E no livro, o livro acaba
com o Miles morto, né? Então ela tenta convencer ele, né, que ele tá vendo aqueles espíritos, que ele tá vendo aquele cara, e ela mexe tanto com o psicológico daquele menino que ele acaba morrendo, né? Então ele morre ali nos braços dela, e o livro acaba dessa forma. Então ele deixa ali pra gente um gancho pra gente imaginar o que poderia ter acontecido naquela mansão. A gente não sabe se a preceptora matou, né, o menino, a gente não tem essa certeza. Na série é bem diferente. A gente tem uma outra história, a gente tem uma história à parte de uma mulher que é a mulher do lago. Essa mulher, ela assombra, né, essa mansão. Então a gente descobre depois que ela acabou tirando a vida, né, desse funcionário, desse homem, e as pessoas que morrem em Bly ficam ali, então a luta ali deles é contra essa mulher. A gente tem um episódio só sobre a história dela, o que eu achei muito incômodo, porque é um episódio inteiro só para contar a história dessa mulher do lago. Eu acho que se tivesse sido meio episódio, se tivesse dividido, não sei, eu acho que talvez pudesse ter sido diferente. Mas ficou bem cansativo a história dela, e a gente consegue entender por que ela assombra aquela casa, né? Ela era muito apegada à mansão, ela era muito apegada ao marido, ela era muito apegada à filha, ela era muito apegada às coisas materiais, ela se recusava a morrer, né? Ela acabou ficando doente e por algum motivo ela foi parar, o corpo dela, por algum motivo ela foi parar ali dentro do lago, então ela acabou se tornando a mulher do lago. E essa mulher, ela vê na Flora a filha, né, que ela tanto busca, que ela tanto quer. Então a gente vê a Dani ali tentando salvar essas crianças, tanto da antiga preceptora quanto do funcionário, que eles estavam ali querendo possuir as duas crianças para que eles pudessem sair ali de Bly, né? Porque, como eu falei para vocês, quem fosse morto em Bly ficava lá na mansão. E a gente consegue, e a gente vê a Dani também tentando resgatar essas crianças desse espírito, né, dessa mulher do lago. Com o passar dos episódios, a gente descobre, né, que a Rena ela acaba morrendo, que ela acaba caindo, né, num poço desativado, e então a gente tem essas histórias completamente diferentes. Na série, a gente trabalha sim com o terror psicológico, mas ao mesmo tempo a gente não duvida do narrador. A gente consegue enxergar bem, né? Então a gente tem um episódio separado para o Owen, que a gente consegue entender a história dele. A gente tem um episódio separado para a Rena, que a gente consegue entender a história dela. A gente consegue entender a história do tio, né? Ele sofre alguns surtos ali psicológicos também. Então, porque ele foi amante, né, da mãe das crianças, e os pais acabaram morrendo em uma viagem. Isso não é mencionado no livro, isso foi criado para a série. Então a gente vê, né, essas pessoas brigando consigo mesmas, brigando com o seu psicológico. A gente tem um episódio reservado para Jamie, né, que ela tá com a Dani, ela conta a história de vida dela, então isso é muito interessante, eu gostei muito de ver isso na série. E o final, né, a forma como as coisas se encaixam, a forma como as coisas vão sendo amarradas, a forma como as coisas vão se desenrolando. No livro, o Miles morre, na série não, ele não morre. A Dani, ela consegue salvar as crianças, tanto do funcionário quanto da ex-preceptora e da mulher do lago. Então eles acabam deixando a mansão Bly. O Owen fica arrasado quando ele descobre que a Rena tá morta, e a Jamie, ela começa, né, um relacionamento amoroso ali com a Dani. Então elas vão morar juntas, elas saem dali, e as crianças elas vão morar finalmente com o tio.
as crianças elas não lembram, né, do que aconteceu, elas não têm nenhuma memória do que aconteceu, e no final, né, do último episódio a gente entende que a pessoa que está contando a história é a antiga jardineira, que é a Jamie, e ela está contando a história ali na véspera do casamento da Flora. Então no final a gente consegue perceber o Owen ali na festa, a gente consegue perceber o Miles, a própria Jamie, e aí em um dado momento ela vai embora. E uma coisa interessante também é que quando a Dani e a Jamie elas saem, né, da mansão, a Dani ela acaba sendo assombrada pelo espírito, né, da mulher do lago. Então foi a forma que ela encontrou de salvar a Flora, foi a forma que ela encontrou de salvar aquelas crianças, e ela sabe que em um dado momento a hora dela vai chegar, que essa mulher vai voltar para buscá-la, e a gente percebe que as duas elas têm uma vida assim muito bacana, elas têm uma vida muito feliz, elas têm uma vida muito legal. E em um dado momento essa mulher ela sim, ela chega, né, para cobrar ali a Dani, para cobrar ali a vida dela. A Dani acaba se entregando, a Jamie ela fica muito mal com a situação, ela fica muito mal com aquilo, e ela passa, né, o resto da vida dela esperando, né, para que a Dani volte, ou que ela apareça, ou que ela apareça no espelho. Tanto é que ela fica olhando a imagem dela na água, na banheira, no espelho, para ver se ela consegue ter esse contato com a Dani de novo. Então, a história é isso, né? E o que eu achei incrível é que além do terror psicológico, a gente tem uma história de amor também, né? Então tem esse romance inserido dentro da série, o que eu acredito, assim, eu até concordo por muita gente não ter gostado tanto assim da série por conta desse lado do romance, por esse lado mais romântico, mas eu achei que casou bem. Eu achei, assim, na minha opinião, eu achei que deu super certo, que valeu muito a pena. O livro, ele é um pouco mais agoniante, a gente não tem certeza do que está acontecendo. O filme, ele é bem fiel ao livro, o filme de 61, tá? Tem um outro filme, que eu não lembro o nome agora, mas eu vou colocar a capinha aqui também, que é baseado na mesma história, tem a mesma ideia. Mas o filme de 61 ele é muito fiel ao livro e a gente consegue perceber esse terror. O funcionário, né, esse faz tudo, o braço direito do tio na série, eu não gostei tanto assim do papel dele. Ele passou uma imagem para mim de um cara completamente diferente. Eu estava esperando que ele fosse um cara mais agressivo, eu estava esperando que ele fosse um cara mais bruto, mais psicopata, igual no livro, mas acabou que não aconteceu. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo com muito carinho e eu recomendo fortemente que vocês assistam a Maldição da Mansão Bly. Está disponível na Netflix. Eu recomendo muito que vocês adquiram, né, o Contos de Horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangue. Eu vou deixar o link, tá, para vocês comprarem esse livro lá na Amazon, aqui na descrição. Ou se vocês quiserem comprar o livro, né, separado também da Volta do Parafuso, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena, né? E como o final é aberto, você consegue ali imaginar o que poderia ter acontecido ou o que aconteceu de fato com essa história. Beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!